Olha aqui, imagine a seguinte situação, colocar na sua mesa 109 relatórios econômicos complexos. Atas do Copom, boletins do Banco Central, análises profundas do Itaú, Bradesco, Safra. A gente está falando aqui de coisa de 8.000 páginas, mais de 3 milhões de palavras. Para você ter uma ideia do que isso significa, o volume desses relatórios equivale ali mais ou menos a ler a saga inteira de Harry Potter, os 7 livros, quase 3 vezes consecutivas. E segura essa informação um pouquinho. Presta atenção. Eu processei essa montanha de dados em 15 minutos. E eu só usei o Gemini Notebook do Google, que hoje em dia qualquer criança tem acesso. E a ferramenta ainda me gerou, claro, com algumas perguntas, uma análise comparativa sobre o grau de precisão de cada uma das instituições para Selic, inflação, câmbio e PIB. E exportou tudo numa planilha Excel. Agora, vamos colocar isso aqui numa perspectiva humana. O próprio Banco Central, ele adota nos seus relatórios que um especialista lê em média 200 palavras por minuto. Se um economista sênior sentasse na cadeira para ler essas aproximadas 3 milhões de palavras de forma ininterrupta, ele levaria 266 horas ou 33 dias úteis sem parar, numa jornada de 8 horas por dia. Imagina só, puxar dados de cada relatório, tabular tudo, montar fórmula, mesmo com uma equipe, é trabalho para mais de semanas. Você não paga só pela inteligência, você paga por um exército de pessoas fazendo o trabalho braçal. E a IA, ela vetorizou, organizou e cruzou toda essa base inteira em 30 segundos. Em 15 minutos havia uma entrega extremamente elegante para dar origem a algo muito mais bacana, como esse relatório que eu estou colocando aqui na tela, em que eu detalhei a metodologia de cada instituição, expliquei os desvios, trouxe uma análise do sistema financeiro. E olha, eu passo longe de ser um especialista na área financeira. Agora, imagina isso na mão de quem tem repertório, de quem sabe usar a ferramenta. E aqui a gente pode olhar essa história sob duas perspectivas. Os pessimistas, claro, eles vão falar que o caminho inevitável é demitir todo mundo para cortar custos, mas não é por aí. O que a gente está vendo é o nascer, é a possibilidade de um novo modelo. Não precisa mandar ninguém embora. Quando o custo de processar dados despenca, o custo de produção do serviço de consultoria cai junto. O que acontece quando o seu custo de produção cai? Você consegue criar produtos e serviços com ticket de entrada mais acessível para um mercado maior. Aquelas pequenas e médias empresas que antes jamais conseguiriam pagar para uma consultoria tradicional, agora elas passam a ter acesso a análises de alto nível. Ou então, as próprias empresas, elas podem passar a desenvolver esse tipo de trabalho internamente, abrindo vagas que antes não eram possíveis por uma questão de custo. Hoje um profissional experiente, bem treinado, com fluência em AI, ele equivale a praticamente um time inteiro de um ano atrás. Uma equipe pequena e bem azeitada é um pequeno exército. A capacidade de processar dados, gente, virou commodity. O ativo mais caro do mercado e mais importante passou a ser a qualidade da pergunta e a capacidade de associar ideias. E é o repertório que define quais dados cruzar, quais riscos apontar, qual decisão tomar. Lembra daquelas 3 milhões de palavras do começo? Aquele que equivale a 3 sagas do Harry Potter seguidas? A IA consegue devorar tudo isso em 30 segundos. Mas a inteligência para transformar essa montanha de dados em algo real e melhores decisões, essa continua sendo 100% humana.